E a quinta referência não é Yahvé, mas é a palavra Eie, que significa eu sou o que sou. A palavra que o Senhor disse a Moisés, eu sou o que sou, se encontra em Ester 7, versículo 5. Quem é esse e onde está esse? Em forma de acróstico, eu sou o que sou. E em forma de acróstico, nas outras 4 passagens, o nome Yahvé. E nos manuscritos havia um grifo na primeira letra, destacando o nome Yahvé. Eu quero dizer com isso, queridos, que nós temos que ver nas entrelinhas. Amém? Mas Deus está te dando olhos espirituais nessa noite, em nome de Jesus. Será que de fato queremos olhos espirituais? Para ouvir o que não se diz, mas que Deus quer que você ouça? Assuero mandou buscar a sua esposa porque ela era de extrema formosura, numa época em que aquilo que se mostra é o mais importante. Mas Deus quer resgatar os verdadeiros valores daquilo que não se mostra, mas que está dentro de nós, que está no nosso interior, e que você precisa ter olhos para ver, em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho: o Senhor está abrindo os teus olhos nesses dias. Diga isso. Ester capítulo 3, é a última passagem que eu quero ler. Mas Ester capítulo 3, de 1 a 6. A palavra de Deus nos diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como povo, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Qual foi o primeiro erro do reinado? Perder a sobriedade. O segundo erro do reinado, a desonra na família. E a terceiro e último erro do reinado foi levantar Agagita, levantar a quem Deus derrubou. Diga: levantar a quem Deus derrubou. Depois destas coisas, o rei Assuero
filho de Amedata, Agagita. Agagita vem de Agag, que é um descendente dos Amalequitas. Rapidamente, para não me demorar nesse ponto. Esse Agagita, vem de Agag, descendente dos Amalequitas, que lá no passado, quando o povo de Israel saiu do Egito, rumo à terra prometida, os Amalequitas, traiçoeiramente, bateram contra a grande nação de Israel que estava no caminho do deserto e feriram os que estavam atrás, os que estavam na retaguarda. Quem? Os idosos, as crianças, os doentes, os debilitados. E de uma forma covarde, Amaleque, com seu exército, fere o povo de Israel pelas costas, não dando direito ao povo de se defender. E o Senhor, que é justo, naquele dia impetrou uma sentença contra os Amalequitas, de que eles seriam escravos. Mas como é decorrer do tempo, o povo de Israel negocia com os Amalequitas, e os Amalequitas ficam misturados no meio do povo. A quem Deus quis abater, de repente, uma Agagita se levanta com uma autoridade, e quando ele passa, todo mundo se inclina. Mas Mordecai, judeu, que sabia que só deveria se inclinar diante de Deus, não se inclina diante de Amã, o Amalequita. Amã olha para Mordecai e fica indignado, e não se contenta em punir Mordecai, mas incita o rei a baixar um decreto de morte contra todo o povo judeu que estiver em qualquer lugar do império do qual ele é autoridade. Estão entendendo isso? Porque Mordecai não se inclina diante de Amã. Amã incita o rei a dizer: vamos baixar um decreto para que em tal dia, em tal hora, quem encontrar um judeu, mate o judeu e seja recompensado por isso. Então, debaixo de um decreto, a nação de Israel, por pouco, não foi dizimada, não fosse a intervenção de Esther, que entrou no lugar de Vasti, que se tornou rainha e que intercedeu pelos judeus e conseguiu que o rei não revogasse a lei, mas estabelecesse um outro decreto que daria ao povo o direito de combater, daria ao povo o direito de lutar. E por conta disso, o Senhor virou a mesa, e no dia em que seria o dia da morte de todos os judeus se levantaram na força do Senhor e conseguiram vencer aquela batalha. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Essa semana nós tivemos a oportunidade de participar de um evento em Brasília. Não tive a reunião com líderes de célula, peço perdão aos irmãos. Tive que desmarcar de quarta para quinta, e alguns não puderam ir na quinta. Mas havia um chamado para estar lá, porque a bancada evangélica, diante de um decreto presidencial,